Salários dos jogadores, do elenco, comissão técnica estão atrasados novamente. Eu vou te contar essa história agora, nesse blend de informações. Vou trazer para vocês também que investigações avançam para cima de Osmar Stabile. Ele agora é investigado oficialmente pelo Ministério Público. Vou te trazer todos os detalhes disso. Vamos também trazer nesse blend de informações que José Martínez deu entrevista e quer voltar ao Corinthians. Você aceitaria José Martínez de volta ao timão? E ex-dirigentes da base foram expulsos do clube. Vou te contar essa história porque eles caíram atirando, como diz aí, né, o ditado. Tudo isso para você aqui no canal Café do Setorista. O Claudinei Alves e o Valmir Costa, ex-dirigentes das categorias de base do Corinthians, né, eles foram lá, estiveram à frente, né, junto com o Chicão, na gestão do Augusto Melo, tá? Eles foram expulsos do quadro associativo do clube pela Comissão de Ética dos Associados. É bom a gente deixar claro aqui que eles não foram expulsos pela má gestão, então o Chicão não tem nada a ver com isso, né? Má gestão é uma coisa, não fez um bom trabalho é uma coisa. Eles foram expulsos porque estavam envolvidos, segundo aí, né, as apurações, nos acontecimentos do dia 31 de maio de 2025, que foi aquela invasão, né, quando o grupo de associados e conselheiros invadiram, né, o Parque São Jorge, a sala da presidência, para tentar colocar o presidente Augusto Melo de volta no poder, que tinha sofrido um impeachment. Por que eles foram expulsos direto e não passaram pelo conselho? Porque quando eles cometeram o ato, né, supostamente cometeram esse ato de invasão, eles ainda eles não eram conselheiros e não eram mais dirigentes do Corinthians. Então, eles foram denunciados, na verdade, né, pela Comissão de Ética dos Associados. Agora, eles podem recorrer, e aí sim vão ser levados a plenário no conselho, para o conselho, né, votar se vão manter a expulsão ou se retiram a expulsão, então vai ter a votação, tá certo? Então eles vão ter a chance de recorrer agora e isso vai ser levado à votação no conselho, mas foram expulsos aí pela Comissão de Ética dos Associados. O Claudinei Alves, né, que na verdade é um camarada que eu nunca conversei com ele, né, enfim, acho que ele nem gosta de mim, já fiz críticas ao trabalho dele, como do Valmir, mas eu sou um cara justo, velho. Ele soltou uma nota oficial, né, e ele meio que caiu atirando, e ele tem razão no que ele está falando aqui, porque ele diz o seguinte, ó, fui acusado de invadir a sala da presidência, fato que jamais ocorreu, quem me conhece sabe, tal, mantive todos os departamentos, beleza, tá? Agora aqui, essa parte aqui, o que mais me causa estranheza é observar que outras pessoas envolvidas nos mesmos acontecimentos receberam penalidades significativamente mais brandas, como advertências ou suspensões. Diante disso, surge um questionamento legítimo, por qual motivo apenas eu fui submetido à penalidade máxima, hein? Não busco privilégios nem tratamento diferenciado, defendo apenas que haja coerência, proporcionalidade, né, isonomia e justiça na aplicação de qualquer medida disciplinar. Todo associado tem o direito de ser julgado de forma imparcial, com base em fatos concretos e observando os princípios da ampla defesa e do contraditório, tá? Cara, ele tem razão no que ele tá falando. Você vê como eu sou um cara justo, viu, Claudinei? O Claudinei não deve nem gostar de mim, nunca falei com ele. Ele tem razão. Se for para expulsar um, tem que expulsar todos. Porque alguns são punidos, advertidos, ou não acontecem nada, aliás, e outros são expulsos. Enfim, se tem mais envolvidos e que estavam ali fazendo a mesma coisa que o Claudinei ou o Valmir ou não estavam, enfim, eles têm que ser punidos também, têm que ser expulsos também. Então, meu amigo, o certo é o certo, eu concordo aí com o Claudinei. Agora cabe aí comissão de ética dos associados, do conselho, estarem apurando e ver realmente porque outros receberam penas brandas e agora levar o Claudinei ao plenário e perguntar para ele falar no microfone lá quem são esses outros aí, porque eu também agora quero saber quem são, tá? Comenta aqui embaixo, deixa seu like. Ó, a situação tá pegando pro presidente Osmar Stabile, hein? Agora é mais do que oficial, tá? Você viu aí em todos os portais, mas eu quero dar o crédito para quem merece o crédito, que é o perfil Time do Povo, né? Que trouxe aí em primeira mão, né? Trouxe ontem,
e muita gente fez, né, a matéria depois, mas eles foram aí os primeiros, né, os primeiros a estarem divulgando que o Ministério Público, né, transformou, tá, transformou o presidente do Corinthians em investigado, agora é oficial. Em uma nova decisão assinada pelo promotor, né, o Cássio Roberto Concerino, o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, foi incluído oficialmente na condição de investigado no PIC, tá? Que é o procedimento investigatório criminal, que apura a contratação emergencial de uma empresa de segurança pelo clube, né? Empresa a qual ainda nem tinha autorização para atuar. Segundo o Ministério Público, a medida foi tomada após o depoimento de Fábio Soares, que é ex-diretor administrativo, que expôs detalhadamente, né, a conduta de Stabile nos fatos investigados, especialmente em relação à contratação da empresa ligada a Fernando José da Silva, o Nandão. Né? Um dos pontos que chamou a atenção do Ministério Público foi a existência de documentos e ofícios assinados por Fernando José da Silva como gerente operacional do Corinthians, contrariando declarações anteriormente prestadas, né, pelo clube por sua relação funcional no período investigado. O promotor ainda deve determinar novas diligências para apurar a atuação de Fernando José da Silva, além de requisitar ao Corinthians documentos adicionais que visam, né, esclarecer sua participação nas atividades administrativas do clube. Outro fator relevante é que o Ministério Público já marcou o interrogatório de Osmar Stabile para o dia 23 de junho de 2026, quando o presidente deverá prestar esclarecimentos acompanhado pelo seu advogado. A decisão representa uma mudança extremamente relevante no caso. Até então, Osmar aparecia apenas de forma indireta na investigação, agora passa a figurar formalmente como investigado pelo Ministério Público no procedimento criminal. Meu amigo, o bicho tá pegando, o time do Povo trouxe com exclusividade essa informação, e agora o Osmar vai ter que se defender, porque não é só aquilo que a gente estava pensando, né, de se vale ou não o valor ali dos seguranças, é uma empresa irregular, né, enfim, tem muita coisa que precisa ser investigada agora, e nós vamos acompanhar todo esse caso aí, trazer todos os detalhes sempre que houver atualização. Deixa o like, comente aqui embaixo, e vamos seguir falando do Coringão. José Martínez deu entrevista e falou pela primeira vez desde que deixou o Corinthians uma entrevista à ESPN Brasil, tá? Ele falou muita coisa, né? Tentou explicar o que aconteceu com ele, né? Ele que sofreu ali uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, e isso teria acontecido durante a final da Copa do Brasil de 2025 ou num jogo de pelada que ele jogou na Venezuela. Ninguém sabe, né? Cada um diz uma coisa. Vamos ver o que ele fala. No final da Copa do Brasil, no momento em que eu saí lesionado, eu comuniquei o fisioterapeuta e o doutor. Eles não queriam acreditar porque me perguntaram: como você terminou o jogo? Eu disse: a intensidade do jogo me deixou terminar o jogo. O Tasmania, não lembra? Deve ser verdade mesmo. E eu pude terminar bem. Depois da celebração de tudo, de recebermos as medalhas, eu entrei no banheiro e fui tomar banho, porque iria viajar depois do jogo. Tinha um compromisso na Venezuela com o meu filho. Dentro do vestiário, eu contei ao doutor que eu saí lesionado. Eles me examinaram e perguntaram se teria como eu fazer a ressonância na Venezuela. Respondi que sim. Beleza. No momento em que cheguei na Venezuela, eu não pude fazer a ressonância, mas eu fiz. O jogo que estive na Venezuela com meus amigos foi no dia 26 e a ressonância foi no dia 27. Eu fiz, é isso que pega, né, José Martínez? A ressonância foi depois do jogo, né, da pelada. Eu fiz minha ressonância e mandei tudo para o doutor. Quando eu enviei, ele me perguntou se teria com quem fazer fisioterapia na Venezuela e fortalecer. Eu disse que sim, comecei a fortalecer e comecei a fazer a terapia. Eu estava treinando também, tá? Enfim, quando eu cheguei ao Brasil, quando consegui viajar, fazem uma ressonância em mim, saiu diferente da ressonância que eu fiz na Venezuela. Muitos disseram que eu me lesionei no jogo que estive com meus amigos, e eu não estava lesionado desde o jogo eu estava lesionado desde o jogo contra o Vasco, e o doutor que estava na época sabia da lesão, assim como o fisioterapeuta. Aí fica aí a palavra de um, palavra de outra, tá? Enfim, ele disse o seguinte, que quer voltar porque ama o Corinthians, tem vontade de voltar. Agora fica a questão, né? Você aceitaria o José Martínez? Eu não consegui falar com dirigentes do Corinthians para saber se aceitariam o José Martínez de volta. Enfim, vamos aguardar. Eu vou tentar trazer isso para vocês aqui na programação,
Mas José Martínez fala pela primeira vez depois de tudo que aconteceu e ainda diz que quer voltar ao timão. Você aceitaria o nosso Tasmania, José Martínez, de volta? Comente aqui embaixo. Para cima para falar dos salários atrasados, hein? Os salários do Corinthians estão atrasados, tá? Informação importante, né, divulgada pelo UOL e confirmada aqui pelo canal Café do Setorista, realmente os salários estão atrasados. Isso já aconteceu no mês passado, né, é reincidente, e agora, né, os salários de jogadores e de comissão técnica, que era previsto para o 5º dia útil de junho, estão atrasados novamente. A diretoria do Corinthians trabalha para regularizar, desculpe, a pendência com o elenco o quanto antes. Eles trabalham com uma data até o final de semana, tá? E já os demais funcionários com registros em CLT receberam normalmente os valores referentes a maio, tá? Enfim, o Corinthians segue com uma dívida de quase 3 bilhões, né, 2,7 bilhões, enfrenta uma série de problemas financeiros. O Corinthians tem até agora o dia 12, né? Hoje já é dia 9, tem até o dia 12 para pagar o Tadieri, senão vai sofrer um segundo transfer ban, porque já sofreu um transfer ban no caso José Martínez, né, com o time da Filadélfia, né, o time dos Estados Unidos, deve 12 milhões de reais para o time da Filadélfia, 43 milhões de reais para o Tadieri, que precisam ser pagos até o dia 12, e o Corinthians, né, optou por atrasar o salário aí dos atletas. Eu, né, acredito, hoje ninguém quis atender o telefone por causa de tudo isso que aconteceu, mas eu já ouvi antes disso acontecer que o Corinthians ia ter que escolher algumas coisas, né? Por exemplo, o Corinthians preferiu pagar, não atrasar os salários dos atletas na última oportunidade, e preferiu tomar o transfer ban do que pagar, preferiu receber o transfer ban, desculpe, tá, gente? Decidiu receber o transfer ban, tomar o transfer ban para pagar os atletas. Agora, eu não sei se fez ao contrário, né? Se está guardando dinheiro para pagar, né, o Tadieres, e aí atrasou o salário dos atletas. Quer dizer, no Corinthians você consegue pagar uma coisa ou outra, você não consegue pagar tudo. A situação realmente é drástica, é lamentável no Corinthians, tá? Então nós temos uma situação difícil. Eu estou falando para vocês uma prática que tem acontecido. Eles deixam de pagar uma coisa para pagar outra. Eu sei que isso aconteceu, né, exatamente nessa questão envolvendo aí o José Martínez. Eles tinham a grana para pagar o time dos Estados Unidos, mas preferiram tomar o transfer ban do que atrasar os salários dos atletas. E agora vai saber, né? Eu poderia até, por isso que aqui não tem nem aumenta nem inventa, né? Eu poderia falar, foi isso, eu não sei. Eu estou, né, levantando uma questão que pode ser. Eles estão deixando aí de pagar o elenco agora para pagar dia 12, mas talvez nem seja isso, talvez dia 12 não pague o Tadieres, tome um segundo transfer ban, salário atrasado e está tudo lascado. Meu amigo, é difícil saber o que está acontecendo, né? Mas o Corinthians não anda para frente. Enquanto isso, o executivo de futebol está viajando nos Estados Unidos, né? Está lá se preparando, não está passeando, né? Está lá se preparando, né, para a vida profissional. Enfim, o Corinthians libera, porque o Corinthians é assim, né? Se o jogador quiser ir para o Catar também vai embora, pode viver seu sonho. O Corinthians nunca muda. O Corinthians nunca muda, né? E as próprias pessoas que eram para ajudar, né, estão aí vazando que o salário está atrasado. Bom para os jornalistas, né? Eu nunca vou reclamar da notícia ser vazada, mas a gente sabe o que está acontecendo nesse Corinthians, hein? A gente sabe quem, né? Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações, dá uma olhada no clube de membros do canal Café do Setorista, os planos estão aí para você, tá bom? Deixa o likezão, deixa o hype, anuncie sua marca no canal Café do Setorista, rumo aos 300k, vão para cima, almoço com a Fiel, 12h30, né, o nosso Café da Fiel, 19h30, canal de WhatsApp, Instagram, Café TV, me segue aí em tudo quanto é lugar. Um beijo no coração, que Deus abençoe, até o próximo vídeo, valeu. Crise financeira, novos atrasos salariais e prazos críticos. O Corinthians voltou a enfrentar sérios problemas de fluxo de caixa, impactando diretamente o departamento de futebol profissional. Atrasos no elenco. O clube registra pendências no pagamento dos salários de jogadores e também dos integrantes da comissão técnica, referentes ao mês de junho.
Por outro lado, os funcionários que trabalham sob o regime CLT receberam seus vencimentos normalmente. Dívida bilionária. O relatório reforça que o clube lida com uma dívida sufocante na casa dos bilhões e corre contra o tempo. Existem prazos críticos batendo a porta para quitar débitos internacionais e evitar novos transfer bans, com destaque para as cobranças do time de Filadélfia, Philadelphia Union, e pendências adicionais, citadas como Tadier Taleres. 2. Investigação criminal contra o presidente Osmar Stabile. A crise institucional ganhou contornos jurídicos graves com a abertura de uma investigação oficial envolvendo a liderança máxima do clube. Foco do Ministério Público. O presidente Osmar Stabile tornou-se oficialmente investigado pelo MP em um procedimento criminal. A apuração busca esclarecer supostas irregularidades e ilegalidades na contratação de uma empresa de segurança privada para o clube. Data do depoimento. O mandatário corintiano já tem compromisso marcado com as autoridades. Seu depoimento oficial para esclarecer o caso está agendado para o dia 23 de junho de 2026. 3. Expulsão de ex-dirigentes por invasão ao Parque São Jorge. O ambiente político segue sob forte purgação, com o Conselho mantendo a linha dura contra atos considerados de vandalismo. Punição na base. Os ex-dirigentes das categorias de base, Claudinei Alves e Valmir Costa, foram formalmente expulsos do quadro associativo do Corinthians. O motivo: a exclusão definitiva decorre do envolvimento de ambos na invasão à sede do Parque São Jorge, ocorrida em 31 de maio de 2025. Contestação: Claudinei Alves veio a público contestar a medida, argumentando que houve falta de isonomia na punição, visto que outros envolvidos no mesmo episódio receberam penas consideravelmente mais brandas. 4. Futuro e desejo de José Martínez. No âmbito estritamente desportivo, o jogador José Martínez utilizou os holofotes para esclarecer sua situação tática e médica no clube. Pronunciamento. Em entrevista concedida à ESPN, o atleta explicou detalhadamente a polêmica que cercava os bastidores sobre a sua última lesão. Desejou de retorno. Martínez afastou qualquer rumor de transferência e manifestou abertamente o seu desejo de voltar a vestir a camisa do clube e ajudar o elenco em campo o mais rápido possível.